Lern Hunsrückisch. Lektion. Das ist Nomut Lektion 24. Essa é uma nova versão da lição 25 que apresentei muito tempo atrás e que trata dos adjetivos em unsriquiano. Die Adjektive. Die Adjektive. O unsriquiano tem muitos pontos que variam bastante entre os falantes e que tornam difícil uma padronização para o ensino, mas os adjetivos devem ser a parte mais complicada. Eu apresentei algumas sugestões de como usá-los na outra versão dessa lição, mas nos últimos meses eu fui fazendo uma pesquisa a respeito, analisando a forma de falar de vários falantes, e com base nisso apresento aqui uma versão melhorada daquela lição. Para começar, precisamos lembrar que existem duas formas de usar os adjetivos numa frase: o uso predicativo e o uso atributivo. O uso predicativo, como o nome já dá a entender, é quando eles são usados no predicado da frase, geralmente acompanhando os verbos ser e estar. Vamos ver exemplos do uso predicativo em português. O homem era velho. A mulher estava cansada. A criança está triste. Os cachorros são bravos. As pessoas estão felizes. O adjetivo está descrevendo o sujeito da frase através de um verbo de ligação, ser ou estar. Por outro lado, o uso atributivo ocorre quando o adjetivo descreve o substantivo diretamente, já restringindo o substantivo como tendo aquela característica assim que ele é apresentado. Um homem velho caiu. A mulher cansada dormiu. A criança triste quer sorvete. Eles são cachorros bravos. Pessoas felizes sorriem. Veja que as formas dos adjetivos em português são iguais se eles forem usados de forma predicativa ou atributiva. Eles sempre vão concordar com o gênero e o número do substantivo que descrevem. O homem era velho. Velho é a forma no singular e no masculino, porque homem é um substantivo masculino no singular. Em o homem velho caiu é a mesma coisa. O mesmo se aplica aos demais casos. Mas em unsriquiano as coisas não funcionam dessa forma. Vamos traduzir as formas no predicativo e ver como ficam. Der Mann war alt. Die Frau war müde. Das Kind ist traurig. Die Hunde sind böse. Die Leute sind froh. Veja como nada no adjetivo indica o gênero ou o número da coisa que ele descreve. A forma vai ser a mesma independente de o substantivo sendo descrito ser masculino, feminino, neutro ou plural. Agora vamos ver a forma atributiva. Ein alter Mann ist gefallen. Die müde Frau ist eingeschlafen. Das traurige Kind will Servett. Die sind böse Hunde. Frohe Leute lächeln. Veja como em alguns casos aparece um E ao final do adjetivo quando usado de forma atributiva e em outros casos ele não aparece. Pois bem, é aí mesmo que mora o problema. Existe muita variação sobre como essas coisas são usadas pelos falantes. Eu havia padronizado uma forma de usar que apliquei lá na versão anterior, mas ela é relativamente rara entre os falantes daquela forma. Então vamos reorganizar isso tudo. Aber erst unabzeichnete Kanal. Antes de eu explicar isso, vamos rever os artigos definidos em unsriquiano. Como eu já expliquei, os artigos definidos são derivados do pronome demonstrativo. São basicamente versões enfraquecidas deles. No masculino temos te no nominativo e acusativo, que é enfraquecido para t. E tem no dativo, enfraquecido para tam, que mantém a mesma forma escrita. No feminino temos ti no nominativo e acusativo, e no dativo temos te, t. No neutro temos tas no nominativo e acusativo, que é frequentemente reduzido para simplesmente s. E no dativo temos tem, tam, como no masculino. No plural temos ti no nominativo e acusativo, igual ao feminino, e no dativo temos tena, enfraquecido para t. Com base nisso temos essa tabelinha de declinações de gênero e caso que já apresentei várias vezes aqui. Vamos deixar essa tabelinha aqui e ver como ela se aplica aos adjetivos. Veja essa frase. Junger Mann, wo kommst du her? Literalmente, homem jovem, de onde você vem? Mas em português é mais comum dizermos simplesmente jovem, de onde você vem? Vemos que a expressão junger Mann, homem jovem, está no nominativo. ER é a terminação do nominativo masculino, então colocamos ela aqui para marcar o gênero de Mann no adjetivo. Simples e lógico, né?
Pois é, mas pelos falantes que analisei, só 21% deles falam dessa forma. 79% deles falam Junger Mann, wo kommst du her? A gente pode interpretar que essa forma em é só uma forma reduzida de a. Como eu expliquei em outro vídeo, é comum que quando a terminação ER não tem um significado muito forte na compreensão da palavra, ela seja reduzida para na pronúncia. Vemos isso no próprio artigo masculino, onde dizemos taman em vez de taman. A gente pode então considerar que essas duas formas são válidas. Você pode escrever com ER e pronunciar A ou pode escrever com e pronunciar A. Agora no dativo temos a terminação EM, por masculino, certo? Então a gente pode usar essa terminação para o adjetivo assim. Sie hat das Essen mit gutem Reis gemacht. Ela fez a comida com arroz bom. Essa é a forma como a maioria dos falantes fala? É um pouco difícil dizer porque só consegui amostras de 3 falantes usando um adjetivo no masculino dativo dessa forma. 2 deles falam dessa forma, somando então 67% da amostra. O outro falante falaria Sie hat das Essen mit gutem Reis gemacht, usando simplesmente um e de novo. Como a amostra é muito baixa para achar um padrão mais comum, eu acho mais lógico seguir com o EM, Essa é a forma padronizada usada no alemão padrão, no luxemburguês, no pensilvaniano, nos dialetos palatinos e várias outras variedades de alemão próximas do hunsrickiano. Então é lógico que aqui essa forma se aplique também. Vamos às formas do feminino agora. A terminação do feminino para o nominativo e acusativo é -a. Então poderíamos dizer Bei Tena estou ima cura fresserai. Na casa dele sempre a boa comilança. Mas de fato só 22% dos falantes da minha amostra falam assim. Os outros 78% falam Bei Tena estou ima gut fresserai. Ou seja, a maioria dos falantes não coloca terminação nenhuma na forma feminina quando está no nominativo ou acusativo. A princípio isso pode parecer ir contra a lógica, mas historicamente isso faz sentido. Durante a evolução do hunsrickiano a partir de dialetos do alto alemão médio, um final desapareceu. A gente pode perceber isso comparando várias palavras do alemão padrão com o hunsrickiano. Gato, por exemplo, é Katze em alemão padrão, mas Katz em hunsrickiano. Hoje é heute em alemão padrão, mas heit em hunsrickiano. Essa perda do e afetou todas as palavras, incluindo a terminação feminina em adjetivos, que desapareceu totalmente. Assim, quando um falante usa um aqui, ele na verdade está reinserindo uma terminação que tinha sido perdida, provavelmente por influência do alemão padrão. Então a forma mais nativa, digamos assim, é sem terminação nenhuma no nominativo e acusativo de adjetivos femininos. Agora o dativo feminino, como vemos aqui, tem a terminação igual à do nominativo e acusativo do masculino, ER, A. Então podemos falar, por exemplo, Sie haben mit großer Begier geguckt. Eles olharam com grande avidez. Novamente, como no caso do masculino, eu consegui pouquíssimas amostras desse uso dos adjetivos, só 3 falantes novamente. Mas nesses, nenhum usou essa forma. 2 deles, 67% então, falariam Sie haben mit großer Begier geguckt. Aqui a lógica é a mesma, provavelmente, da do nominativo e acusativo masculinos. A forma ER, A, foi simplificada para da mesma forma como aconteceu nos artigos. Afinal, de novo, dizemos Funtefrau em vez de Funtafrau. E o outro falante, como falaria? Para ele teríamos Sie haben mit groß Begier geguckt. Ou seja, novamente sem terminação nenhuma. Essa forma parece ser uma generalização da forma do acusativo e nominativo para o dativo também. É basicamente como um dos falantes na forma masculina também reduziu para igual ao nominativo e acusativo. Falantes assim então basicamente generalizam uma única forma do adjetivo para cada gênero, independente do caso gramatical envolvido. Mas eles aparentemente são uma minoria, então vamos seguir usando as formas diferenciadas. Assim, da mesma forma que ocorre com o nominativo e acusativo masculino, a terminação feminina no dativo pode ser escrita ER ou E, com o ER podendo ser pronunciado A ou A. Agora o gênero neutro. A terminação que se esperaria aqui é ES, us, como em
Regenliches Wetter macht mich traurig. Tempo chuvoso me deixa triste. Mas essa forma novamente foi usada só por 18% dos falantes que analisei. 82% deles falariam Regenliches Wetter macht mich traurig. Ou seja, novamente sem terminação nenhuma. Aqui, no entanto, essa falta de terminação não pode ser explicada por questões históricas como acontece na forma feminina. Penso que a falta de terminação aqui é simplesmente pelo fato de o gênero neutro ser o gênero neutro, o gênero geral, digamos assim, e, portanto, pode passar sem ser marcado. O pensilvaniano, que é uma língua bem próxima do hunsrekiano, também costuma deixar o gênero neutro sem marcação. Mas, como podemos ver, alguns falantes usam a terminação us. São poucos, mas eles existem. Então, a gente pode dizer que aqui a forma neutra pode ter ou não o us. Como a terminação do dativo do gênero neutro é igual à do masculino, esperaria-se o também, como em Sie sind mit kurzem Zeug spazieren gegangen. Eles foram passear com roupa curta. Novamente consegui pouquíssimas amostras de adjetivos nesse uso. Dentre elas, 42% dos falantes falariam dessa forma. Outros 42% falariam Sie sind mit kurzem Zeug spazieren gegangen. Novamente sem terminação nenhuma, provavelmente pela generalização de uma terminação única para cada gênero. E os 16% restantes falariam Sie sind mit kurzer Zeit spazieren gegangen. Essa terminação e para o neutro aqui não faz muito sentido, mas foi só um falante que encontrei que falava assim. Eu acho que a melhor forma segue sendo com a não ser que você queira generalizar todas as terminações de gênero para todos os casos. Agora vamos ao plural. Todos os casos aqui, teoricamente, deveriam ter a terminação e. Por exemplo, no nominativo, Kleine Kinder machen viel Barulho. Crianças pequenas fazem muito barulho. E aqui, 100% dos falantes concordam com essa forma. Aleluia! Da mesma forma, no dativo, a concordância é 100%, como em Siehst du den Baum mit schöner Blume? Vês a árvore com flores bonitas? Ok, então já temos todas as terminações para adjetivos em posição atributiva, né? Não exatamente. Todos os exemplos que dei aqui foram com substantivos que não eram acompanhados de um artigo, certo? Quando temos um artigo junto, as coisas ficam um pouco diferentes. Se o artigo já está marcando o gênero, a gente não precisa marcar de novo o gênero no adjetivo, né? A lógica do alemão como um todo, da língua padrão e das diversas outras variedades, tende a ser essa. E com base nisso, a declinação nesses casos seria bem mais simples, assim. Você não marca o masculino, feminino e neutro no nominativo com nada, mas o dativo e o plural em todas as situações recebem um e. Isso porque o plural e o dativo tendem a ser marcados mais intensamente que o singular e o nominativo acusativo. Vamos ver mais frases de exemplo usando essa tabela e vamos ver se isso está certo de acordo com o meu levantamento com os falantes. Primeiro com o masculino. Der Großhund hat ihn gebissen. O cachorro grande o mordeu. O artigo masculino t já indica que Hund é do gênero masculino e está no nominativo ou acusativo. Então o adjetivo groß pode ficar sem marcação nenhuma. Só que no meu levantamento só 13% dos falantes fez isso. Os outros 87% falariam Der große Hund hat ihn gebissen. Se considerarmos igual ao que a maioria coloca no adjetivo sem artigo, a gente pode dizer que o gênero masculino fica duplamente marcado aqui. Ou seja, houve uma generalização dessa forma do adjetivo. Sempre que um adjetivo aparecer no nominativo ou acusativo antes de uma palavra masculina, ele vai receber um e. Mas como vemos, alguns falantes seguem a regra mais lógica de não colocar marcação. Então a gente pode concluir que no caso de haver um artigo definido ali, você pode ou não colocar um e no adjetivo. Agora, no dativo, teríamos que, em teoria, acrescentar um e também de qualquer forma, sendo a lógica geral das variedades do alemão. Então, teríamos uma frase como Sie haben dem armen Mann Essen gegeben. Eles deram comida ao homem pobre. E, de fato, 100% dos falantes parece fazer isso. Mais uma unanimidade, aleluia! Sigamos agora para o feminino. Espera-se novamente não haver terminação no nominativo e acusativo, como em Die kleine Maus ist ins Loch gesprungen. O camundongo pequeno correu para dentro do buraco. Novamente, 100% dos falantes usa essa forma. Aleluia! No dativo, teoricamente, teríamos coisas do tipo
Sie sind zu der alten Schulgang. Eles foram à escola velha. Mas no meu levantamento, só 18% dos falantes faziam isso. A maioria falaria Sie sind zu der alten Schulgang, ou seja, sem marcar nada. Esse é um dos resultados mais revoltantes do levantamento, porque essa falta de marcação nesse caso não segue nenhuma lógica comparada aos restantes dos casos. Uma generalização total dos adjetivos femininos para não terem marcação nenhuma não explica isso, porque, se esse fosse o caso, a ausência de marcação deveria ser predominante no dativo sem artigo também. Mas o que posso fazer? Se é assim que a maioria fala, é uma forma aceitável. Eu particularmente acho que faz mais sentido colocar um E aí como de praxe no dativo, mas preciso aceitar que não colocar nada tá ok também. Afinal, como eu já disse várias vezes, minha intenção aqui não é ser prescriptivista. Agora o gênero neutro. Novamente, no nominativo e acusativo, espera-se teoricamente marcação nenhuma. Por exemplo, Das Greenhaus ist wo mein Sohn wohnt. A casa verde é onde meu filho mora. 50% dos falantes usava essa forma no meu levantamento. Os outros 50% diria Das Greenhaus ist wo mein Sohn wohnt. Essa é outra coisa que não faz sentido. Por que colocar esse E no final do gênero neutro justamente aqui onde menos faz sentido? Parece que os falantes simplesmente decidiram tirar o E do dativo feminino, onde faria sentido, e colocar no nominativo neutro, onde não faz sentido nenhum. Enfim, totalmente revoltante, mas como metade dos falantes parece fazer isso, sou obrigado a aceitar essa forma. Aqui, nesse caso, então, você pode ou não colocar um E. Agora, o dativo neutro. O que se espera, em teoria, é, por exemplo, Die Fisch schwimmen im kalten Wasser. Os peixes nadam na água fria. E de fato, a maioria dos falantes fala assim, 63% do meu levantamento. Outros 25% falariam Die Fische schwimmen im Kaltwasser, sem a terminação, o que é meio estranho da mesma forma que a falta dessa mesma terminação no dativo feminino. Mas o mais bizarro foram os 12% restantes, que representam um único falante no meu levantamento, que diria Die Fische schwimmen im kaltes Wasser. Esse us aqui no dativo, ainda mais com o artigo definido antes, é totalmente bizarro. De qualquer maneira, a forma com E final é a mais comum e a mais lógica, então é a que eu recomendo. No plural, novamente, espera-se só um E no final de todos os casos. Exemplo: Die neue Schuhe passen mir nicht. Os sapatos novos não me servem. Novamente, 100% dos falantes fala assim, aleluia. E a mesma coisa vale para o dativo, onde 100% concordam em usar uma forma como Meia sola der kleine Kinder kein Zucker geben. Nós não devemos dar açúcar às crianças pequenas. Essas duas tabelinhas que surgem são chamadas no alemão de declinação forte e fraca. A declinação forte é usada quando o adjetivo não é precedido de outra palavra que marca o gênero. Se não tem nada antes do adjetivo marcando o gênero, você precisa marcar o gênero com força no adjetivo. A declinação fraca é usada quando o adjetivo é precedido de outra palavra que marca o gênero. Se o gênero já está marcado na palavra antes do adjetivo, o adjetivo não precisa marcar o gênero com força, por isso é fraco. A declinação forte é usada, por exemplo, com numerais, com os artigos indefinido e negativo quando estão no nominativo acusativo, já que nesse caso a forma é a mesma para todos os gêneros, e pronomes possessivos também no nominativo e acusativo, que também são sempre iguais, ou também se não houver qualquer coisa antes. A declinação fraca é usada quando o adjetivo é precedido dos artigos definidos e pronomes demonstrativos, que são só variações da mesma coisa, de pronomes indefinidos como ala e eta, artigos indefinidos e negativos no dativo e pronomes possessivos no dativo. Mas essas tabelas ainda estão muito loucas para quem está aprendendo a língua. Olha a quantidade de parênteses nisso, indicando que há mais de uma forma possível para várias situações. E olha que eu nem contemplei toda a variedade que eu expliquei aqui. Isso não é nada intuitivo e convidativo para estudantes. Assim, eu vou ter que simplificar mais aqui, priorizando algumas formas sobre outras, para facilitar o aprendizado. Então, vou priorizar as que são mais intuitivas e lógicas, claro, mas que contemplem boa parte dos falantes. Minha sugestão final é essa, então. Um pouco diferente da forma que eu vinha usando antes de fazer esse levantamento, mas nem tanto. A declinação fraca é a mais fácil. Só coloque um E ao final do adjetivo sempre que ele estiver no plural ou no dativo.
No singular e nominativo acusativo, você não precisa colocar terminação nenhuma, mas na forma masculina, colocar um E aí também é facultativo. Essa parte do masculino eu não tenho como ignorar completamente, porque é muito comum que os falantes coloquem esse E. A declinação forte é a mais complicada, mas nada tão terrível. No dativo é só colocar as terminações esperadas para cada gênero. EM para o masculino e neutro, ER para o feminino e E para o plural. No nominativo acusativo, você usa as terminações adequadas para o masculino e plural, ER e E, respectivamente. O feminino nunca é marcado. O neutro você pode marcar ou não, sendo que não marcar é o mais comum. Vamos descrever de novo a mesma imagem que usei na versão anterior da lição. Vamos dizer primeiro, o coelho é branco. Das Kaninchen ist weiß. Aqui o adjetivo está na forma predicativa, quando nunca sofre mudança. Agora vamos dizer, o coelho branco é pequeno. Das Weißkaninchen ist klein. Das é um artigo definido e indica o gênero. Então a gente precisa usar a declinação fraca. Lembre-se, se algo antes do adjetivo marca o gênero, use a declinação fraca. O gênero é neutro, das Kaninchen. E o caso é nominativo, pois o coelho é o sujeito da frase. Então, cruzando isso nas tabelas, vemos que aqui não se usa terminação nenhuma. Das Weißkaninchen ist klein. Agora vamos dizer, o pequeno coelho branco cheira uma flor amarela. Das kleine Weißkaninchen riecht an gelbe Blumen. Klein aqui segue a mesma lógica de Weiß que acabamos de ver. Se você tem mais de um adjetivo descrevendo a mesma coisa, eles vão sempre declinar da mesma forma. Agora vamos entender por que gelb, amarelo, está dessa forma. Temos um artigo indefinido antes desse adjetivo, an. Esse artigo indefinido não deixa o gênero claro, né? Usamos an para todos os gêneros. Então o adjetivo precisa usar a declinação forte. A palavra plum é do gênero feminino, e está no caso acusativo, pois é o objeto direto da frase. Não colocamos marcação nenhuma de novo por causa desse comportamento excepcional do gênero feminino que perdeu a marcação de gênero por razões históricas. Se fôssemos falar, o pequeno coelho branco cheira a flor amarela, teríamos Das kleine Weißkaninchen riecht die gelbe Blume. Agora temos que recorrer à tabela de declinação fraca, mas novamente o gênero feminino não é marcado. E se dissermos um pequeno coelho branco cheira a flor amarela, aí teríamos duas formas possíveis. Uma delas é Ein klein Weißkaninchen riecht die gelbe Blume. O artigo indefinido an não marca o gênero, então usamos a tabela de declinação forte. O gênero é neutro e o caso é nominativo. Aqui a marcação de gênero é facultativa. Sem marcar, a frase fica como está aqui. Ein klein Weißkaninchen riecht die gelbe Blume. Mas se você optar por marcar o gênero, você diz Ein kleines weißes Kaninchen riecht die gelbe Blume. Agora, o coelho tem orelhas compridas. Das Kaninchen hat lange Ohren. Aqui o adjetivo não é precedido de nenhuma palavra que marque o gênero, então usamos a declinação forte. Ora está no plural e é o objeto direto, então caso acusativo. A terminação adequada é E, por isso lange Ohren. Mas como a gente pode ver, o plural sempre tem a terminação E no adjetivo independente de a declinação ser forte ou fraca ou de qual caso for. Ele é bem fácil por causa disso. Agora veja essa frase. Dem weiße Kaninchen seine lange Ohren sind schön. As orelhas compridas do coelho branco são bonitas. Temos a construção possessiva aqui. Dem weiße Kaninchen seine lange Ohren. O adjetivo weiß, branco, está precedido do pronome definido tam. O pronome marca o gênero, então usamos a declinação fraca. O gênero de Kaninchen é neutro, e o caso é dativo. Colocamos um E, então. Já em sein lange Ohren, o pronome possessivo sein não marca o gênero de Ohren, então usamos a declinação forte. O gênero é plural e o caso é nominativo. A terminação é E também. Das kleine Kaninchen mit lange Ohren ist in einem braunen Kasten und riecht an gelbe Blume, wo bei kaltem Wasser steht.
O pequeno coelho com orelhas compridas está numa caixa marrom e cheira uma flor amarela que está junto à água fria. Tente relacionar todos os adjetivos dessa frase com as duas tabelas e entender por que cada forma é usada como está aqui. Depois tente montar suas próprias frases usando adjetivos de forma atributiva e aplique as terminações adequadas. Você pode deixar nos comentários para eu avaliar se quiser. Ich muss noch motivieren unterstützen vom Kanal Tanga. Se você quer mais contato com os Reikiano, considere se tornar um apoiador do canal. Além de garantir que o canal se mantenha produzindo conteúdo, você pode ter direito a alguns benefícios. Confere lá pelo link na descrição. Você também pode fazer doações espontâneas, de coração, via Pix ou PayPal. Cada realzinho é muito bem-vindo e importante. E me segue também no Instagram. Dankeschön und bis bald!